Hora da nossa conversa com o professor Antônio Delfim Neto. Professor, bom dia, tudo bom? Bom dia, Thaís. É uma alegria falar com vocês. A alegria é nossa. Professor, qual que é o seu grau de expectativa em relação ao anúncio amanhã do programa Pro Brasil? Vai sair coisa boa de lá? Eu espero que sim. Levaram tanto tempo para formular. Eu acho que estão estudando com um pouco de cuidado tudo isso. E está na hora realmente de a gente soltar alguma coisa para acalmar a situação, para dar um pouco de tranquilidade a todos. Professor, a gente entrevistou agora há pouco o relator, né, desse caso. Primeiro, muito bom dia, viu? Bom dia, o relator, Cláudio. o senador Márcio Bittar, o senador até de muito bem intencionado, pareceu, né, no sentido de promover ou de ajudar ele se dispõe a ser o ponto de equilíbrio, etc. e tal, mas essa coisa da redução do tamanho do Estado, das despesas públicas e tal, parece bem intencionado nesse sentido. O senhor conhece esse senador? Tem informações sobre ele? Eu não conheço, mas tenho informações e tenho acompanhado o comportamento dele. Eu acho uma pessoa muito centrada, bastante cuidadoso e, na minha opinião, está tentando fazer um trabalho bastante bom. Aliás, o Senado precisa se recuperar, né? Verdade. Professor Delfim, Sônia Blota, um prazer falar com o senhor, tudo bem? Alegria minha, Sônia. Professor, a gente estava conversando há pouco sobre o uso dos recursos com as despesas públicas e a gente tem um orçamento muito comprometido. O senador nos disse, como bem lembrou o Cláudio, que 96% já estão comprometidos. Como é que o senhor vê esse cenário e o que dá para fazer com o pouco que resta para distribuir aí entre os estados, municípios? Deixa eu lhe dizer, esse é um dos problemas mais trágicos que nós continuamos vivendo. Quem controla as despesas hoje não é o governo atual, não é o governo do Bolsonaro. Não. Quem controla as despesas hoje foram os constituintes de 86, que fixaram na Constituição percentagens, estabeleceram tudo com a onipotência e onisciência inacreditável, a ponto de hoje o governo atual e o Congresso atual só terem condições de decidir sobre 4% das despesas. Ou seja, nós precisamos de uma revisão completa disso. Não é mais possível continuar que a sombra de 86 continue controlando o país. O governo, uma coisa importante, nem o executivo e nem o legislativo podem fazer nada sobre isso, a não ser fazendo uma grande mudança constitucional. Nós precisamos de uma reforma importante da administração. E isso implica uma verdadeira curetagem da Constituição de 88 para retirar tudo aquilo que perturba a administração pública. Nós devemos conservar os princípios e os direitos que são uma coisa perfeita. Nós temos uma Constituição que é seguramente uma das melhores do mundo, do ponto de vista de princípios e direitos, e uma das piores do mundo no resto. Professor, esse projeto da chamada Super PEC... Eu estou ouvindo muito mal. O projeto, professor, melhorou agora? O projeto da Super PEC, ele passa por várias questões de princípio, né? O governo define gastos... Cláudio, eu estou ouvindo muito mal. Alguma coisa aconteceu aí. A gente vai tentar resolver então, professor. Agora melhorou. Acho que é a conexão do Cláudio de Brasília que tá com algum problema. Bem. Então aí queria aproveitar e emendar, professor, nisso que o senhor estava dizendo, que é o seguinte, como é que a gente resolve essa questão? Porque o senhor enxerga espaço nesse momento para uma revisão constitucional tão ampla que mexa, por exemplo, nesses percentuais que são fixados eu anteriormente, acho que professor? é aprovar essa PEC que está em montagem aí, pelo próprio senador e pelo deputado Pedro Paulo, que é, no fundo, reunir, você conservar o teto
e dar para o governo os gatilhos para que ele possa operar cada vez que o teto seja ameaçado. Você aí vai poder controlar a despesa salarial, vai poder controlar a despesa de previdência. Você vai ter mecanismos para impedir que as despesas cresçam vegetativamente, sem nenhum controle. Professor, que mecanismos seriam esses que a gente pode citar? Exatamente uma PEC, onde confirma o teto e cria como estava proposto na 186 e na 188, crie gatilhos. Ou seja, dê para o Executivo condições de, em casos de ameaça do teto, poder suspender aumento de salário, poder suspender promoções, poder, na verdade, encontrar espaço no orçamento para fazer investimentos. Queria agradecer ao professor Antônio Delfim Neto, sempre com a gente aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Até a próxima, professor. Um beijo. Muito obrigado. Obrigada, professor. Muito obrigado.